As bases que eu acho importantíssimas, né, os conceitos básicos: inconsciente, transferência, resistência. Resistência, a partir do que há um movimento ah, psicoterapêutico, uma transformação da personalidade, surge uma resistência a isso. Que, como tudo no universo psi, paradoxalmente, ela, apesar de reter o movimento, ela não é contra ele, ela torna ele sustentável. Todo estudo da resistência é importante. E a forma mais elaborada de resistência que é a transferência, que é transferir de relações anteriores algo que vai baixar na relação entre terapeuta e terapeutizante. Que se o terapeuta não souber, ele é engolido e dá um nó nele. Não, é manipulado. E também acha que é uma pessoa que está buscando solução. Está buscando solução, sei lá, tem um monte de coach. E também tem vários métodos que são deterministas que vão tentar soluções e vai buscar. Agora, se você quer entrar no mistério sobre si mesmo, entender melhor esses comportamentos que se repetem, o que eles repetem, o que eles comunicam, todo o universo do inconsciente, para estudar fenômeno psicológico, precisa tocar nisso. A gestalterapia, por exemplo, ela não vai pelo mesmo caminho da psicanálise, mas ela traz outros conceitos que também vão tocar nessa coisa relacional, nessa coisa que eu não tenho certeza, eu não tenho como ter essa certeza científica da ciência masculina. Mas o fenômeno que eu estou estudando, para o fenômeno que eu estou estudando, que são os fenômenos psicológicos, os conceitos elaborados por Freud de inconsciente, resistência, transferência, são fundamentais e são ciência. Mas como é que eu vou medir o inconsciente? Quanto pesa? Cadê? Como eu vou? Quanto mede? Qual é a sua extensão? Como é que eu vou matematizar o inconsciente? Mesmo que Lacan tenha tentado muito, é uma coisa. Como é que eu vou fazer isso aí, né? Como é que eu vou? Principalmente, eu acho que é a grande questão. Como é que eu vou fazer se eu não sou consciente do meu inconsciente? A minha postura como cientista clássico, como cientista, né, tradicional do método empírico matemático, esse de observação isenta, neutra, separada, com um observador que não é neutro, né, para trazer a verdade, né, para a neutralidade do juiz, né, a verdade. Eu estou analisando as leis da física, os fenômenos naturais e vou trazer a verdade sobre eles. Então, eu preciso ser neutro, né? Toda essa postura, quando se trata de fenômenos psicológicos, é impossível. E se você busca, você foi para outro lugar e não foi. Você não se aprofundou nos fenômenos psicológicos, porque eles são relacionais. E há algo nisso que eu não sei. Então essa é a diferença entre o médico, né, que eu tinha falado até então, você chega com a sua demanda, o médico e vários outros profissionais, né, você chega com a sua demanda, com o seu sintoma, com o seu não sei o que está me acontecendo, mas quero uma cura, quero um processo de transformação. Que sim, e o médico e o fisioterapeuta, eu sei o que é isso, e eu sei o que você precisa fazer. Me obedeça e faça. Sim, senhor, sim, senhora. Deite, tome uma anestesia, sim, senhora. Isso vai te salvar, sim, senhora. Percebe? Quando você chega para um psicoterapeuta, com a sua demanda, com que ele. E você diz, eu não sei, ele vai dizer, eu também não sei. Mas, conheço um método de trabalho onde a gente pode abrir um campo onde você começa a falar e respostas vêm. Eu posso tentar criar um ambiente social, nessa microsociedade de nós dois, em que não se reproduzam esses fantasmas que vêm das relações do passado e que estão sendo reproduzidos nas relações atuais. Que a gente tente criar esse ambiente diferente, onde você possa arriscar comportamentos diferentes. E que aqui eles sejam possíveis. Onde você possa arriscar falas que você não faz por aí. Mas você não sabe quais são essas falas. Essa é a grande questão. Eu não sei quais falas. O que eu consigo é dar essa abertura. E a partir das tuas falas, a gente vai descobrindo coisas. Eu e você juntos. Porque você não fala, você não chega. Porque, veja, todas as questões emocionais, sentimentais, a tal da inteligência emocional, ela é completamente diferente da racional. Quer dizer, é complementar. A gente precisa botar palavras, a gente precisa localizar. É assim que o ser humano... Mas veja, é entrar no não sei.
A ciência, ela dá resposta. E se não tem a resposta? Onde que se admite a pessoa não saber? Onde se admite a pessoa estar confusa? Onde se admite a vulnerabilidade? Onde isso? E a pessoa pode continuar. E que já não, ao trazer o problema, a demanda, já não tem que tampar imediatamente, dando um conselho. O conselho é tampa a demanda, tampa o buraco que se abriu. Faça isso. Se eu fosse você. Papo de amigo é legal. Você leva a sua demanda, ele leva a demanda dele. Você conta da sua relação de casal, ele conta da dele. Do teu trabalho, ele conta do dele. Onde você está comendo, ele está fazendo dieta. Amigo é legal. Você compartilha através das coisas do outro, né? Você traz. É muito importantíssimo. E amigo também dá conselho, que continua sendo, se eu fosse você. Entende? Ou seja, o terapeuta sabe que não é você. Essa é a questão. O terapeuta sabe que o que você sabe, ele não sabe. A inteligência emocional, ela se desenvolve, ela é uma capacidade de permanecer, acho que é como um surfista, eu não sou surfista, mas imagino, permanecer nessa onda, nessa coisa instável, que é da não certeza, entende? Levado por algo natural que se expressa através do meu linguajar ou das minhas emoções. Há uma comunicação que pede passagem, e pede paciência, e pede. Talvez eu tenha que falar muito, muito de tudo que me aconteceu, de tudo que me fizeram durante muito tempo. Talvez. E depois disso comece a elaborar. Depois de perceber, depois de parar de pôr a culpa nos outros. Mas é um processo, precisa pôr a culpa nos outros. Não adianta eu vir com um conselho, não bota a culpa nos outros. Então, que espaço suporta isso? E quando a pessoa apresenta um jeito novo, que espaço suporta, dá continente para esse novo jeito de ser? E a pessoa percebe, porque veja, a terapia, ela não é fora do mundo. É uma coisa que acontece no mundo. Então a pessoa percebe que quando ela fala, o terapeuta ouve, mas o terapeutizante, quem falou, também ouve. É uma reunião a dois. Ou se for de grupo, a mais pessoas. Né? Ele ouve. E eu acho que é esse que é o grande questão, a pessoa ouvir o que falou, num espaço em que isso é valorizado, e que se para prestar atenção em coisas que a pessoa falou, mas depois diz, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas e se foi, né? E se os erros não são erros? Se os atos falhos não são atos falhos? O que vai entrar em todo o universo do inconsciente. Mas trazendo para a questão que eu dizia, o inconsciente, então ele é um construto imaginário. Então não dá para fazer, né, para ciência com ele. Mas espera aí, o que são as flechinhas da física? Os vetores que mostram as forças? Onde que eles estão na realidade? Onde que tem na realidade um plano cartesiano? Né, com aqueles 90 graus, que está em tudo, né? E que a psicologia tentou fazer, plano cartesiano de comportamento e tempo. Onde que está isso aí na natureza? Não está em lugar nenhum. Né? Onde que se eu pegar uma molécula de água e aumentar, ampliar ela através dos mecanismos que eu puder, em algum lugar vai estar escrito H2O? Não. Então é um construto imaginário. Tudo que a gente fez é construto imaginário. Então, a psicanálise traz construtos imaginários que são bons para estudar os fenômenos aos quais ela pretende se dedicar ao estudo. É só essa a diferença. Agora, veja, se eu admito a subjetividade, se eu admito o eu não sei, eu estou rompendo a esfera fechada da ciência do homem. Essa é outra questão que eu trago no livro, que é o homem como ser humano. Eu acho isso perfeito para determinar toda uma produção científica, filosófica, dentro de sociedades patriarcais, dentro do incentivo a esse modelo masculino de entender as coisas. É a ciência do homem mesmo. Agora, se a gente parar para pensar no absurdo de chamar todos nós de homem, homem como sinônimo de ser humano, homem como sinônimo de homens e mulheres, isso é um absurdo. Eu não uso mais isso, eu falo o ser humano. Eu falo a pessoa. Eu não uso o homem. É que eu já combato e já penso nisso desde a minha época de faculdade. E ainda vejo na televisão, artigo científico, jornalístico, e o homem, que homem? E assim, é isso que eu digo em determinado ponto nos meus livros, esse querer ser tudo do homem acaba perdendo a possibilidade de ele saber quem ele é, quer dizer, de ele se particularizar. Porque, por exemplo, numa frase em que eu digo... A mulher deu um salto dentro do mundo do trabalho com as guerras mundiais, que assumiu as fábricas, né, enquanto os homens foram para as guerras, assumiram as fábricas, produziram tal, e depois disso nada foi igual. Né?
todo mundo sabe que eu estou falando do coletivo das mulheres, do gênero. Se eu digo, o homem atual não consegue prestar atenção nas coisas porque está sempre olhando para o celular. Eu estou falando dos homens, das mulheres, estou falando de todo mundo. Entendeu? Ou qualquer outra frase. Veja, ele perde essa capacidade de se particularizar. Então, o homem não somos todos nós. Mas há toda uma ciência e uma tecnologia desenvolvida pelo homem. Sim, agora está na hora da gente desenvolver algo que incorpore masculino e feminino, que é o que eu chamo de inconsciência. Aceitar essa subjetividade dentro da ciência. Esse é o despertar da inconsciência. Nesse livro também eu vou trabalhar uma nova ponte entre física e psicologia. Eu vim das exatas e depois me tornei depois dei uma virada na minha vida e comecei a fazer psicologia e sou psicólogo há, 30 anos, 25. 25 anos. E aí, não é à toa que eu começo pelo Reich. O Reich faz essa primeira ponte, como eu disse, né, através da energia. A distribuição bioenergética associada à personalidade, traz o conceito de coraça neuromuscular do caráter, com o qual eu trabalhei, estudei muito tempo, porque essa conexão é muito interessante. Ele também faz a conexão da psicologia com a política, e tem tudo a ver porque ele vai para o corpo, entende? A política é o corpo política, é o corpo na polis, na sociedade, a tua atuação, né? As tuas obras, né? A tua atuação no meio, na polis, né? Política, não política de político, não, política como ato de influência da polis, da sociedade em torno de ti, né? Então o Reich vai para isso e o Freud evita. Então eles quebram em dado momento. Tá? Tem toda essa história Reich-Freud, mas eu não vou entrar nela, porque o que eu faço no meu livro, tá? E como eu gosto muito de mecânica quântica, Einstein, então veja, eu estou numa outra época, eu estou um século depois do Reich, né, literalmente. Na época do Reich, o grande boom da física era a energia, a descoberta dos campos, da eletricidade, né, o início do século passado. E aí ele pega e faz essa conexão. Hoje, né, a gente está no quê? Relatividade e mecânica quântica. E aí o que eu vou fazer? A nova ponte que eu busco, né, entre física e psicologia é através do tempo. Eu trago todo esse tempo da relatividade e vou mostrar como o tempo não existe, quer dizer, o tempo é diferente disso que a gente marca nos relógios. Esse tempo dos relógios não existe, ele é uma criação nossa. O tempo é uma dimensão, eu vou trabalhar toda essa questão e depois eu vou mostrar que há uma concepção temporal, ao que eu chamo, no meu livro, de complexo temporal. Que assim como a psicanálise estuda a nossa inserção, né, na cultura, através disso, que é o diálogo, que é a fala, né, tem tudo a ver, né, nesse momento, as questões psicológicas, nesse momento que a gente se insere na cultura, tudo, neurose, psicose, psicopatia, autismo, dislexia, está associado a essa nossa inserção ou não, como entra meio torto, entra na cultura, né? Tem a ver com o diálogo. Também nessa mesma inserção, há o nosso enquadramento ao tempo coletivo, o tempo humano, a isso que a gente chama de tempo. E aí eu chamo isso de complexo temporal. E digo que, aí eu faço uma análise dessa aceleração dessa nossa concepção de tempo ao longo dos séculos e como há uma curva logarítmica acontecendo de aceleração da nossa concepção do tempo nas últimas décadas, e depois meia década, depois a cada ano, dobrando essa... E que isso está relacionado à epidemia de síndromes de ansiedade que a gente vive em nossas sociedades. Pânico e outras, agorafobia e outras. Eu acho essa conexão fundamental. Acho que é uma descoberta importante para quem está tentando entender o que está acontecendo, né? Porque, assim, os fenômenos psicológicos, aí, que é um outro ponto, eles estão relacionados aos fenômenos sociais. Não tem como. O estudo da psicanálise começa na epidemia que havia de histeria grave. Continuamos bastante histéricos, todos, né? Homens e mulheres, né? Apesar do termo ter vindo do útero, né? Histeria, útero, mas próprio Freud, em vida, ainda fala da histeria do homem, né? E naquela época as histerias eram seríssimas, eram conversões histéricas, mulheres que ficavam aleijadas, que
neurologicamente tudo certo, biologicamente tudo certo, ou ficavam cegas, e que hipnotizadas enxergavam, andavam. Opa! Né? O Freud começou a perceber que tinha alguma coisa aí. Mas o contexto social que você vivia nessa época era de uma repressão sexual seríssima, explícita. Pessoas obrigadas a casar virgens e não podiam se divorciar de jeito nenhum, infelizes sexualmente. Né? E que isso estava. E nas classes mais altas, onde é que mais havia histeria. Né? Entender o contexto social associado ao fenômeno psíquico, psicológico. E que isso tem a ver, um século depois, com o que a gente está fazendo com a nossa concepção de tempo.